Muito bem, retomando. A igreja, então, como sendo uma família de igrejas, igreja ortodoxa, que preservam a mesma fé, proclamada nos 7 concílios ecumênicos, que são realizados no primeiro milênio. Estes cânones, eles têm 2 naturezas, assim como Cristo. Tem uma natureza humana e divina. Aqui é somente uma metáfora. Não quer dizer que não seja exatamente isso, que as 2 naturezas, numa só pessoa, todas elas são perfeitas. Os cânones têm uma natureza dogmática. Isso diz respeito ao depósito da fé. Estes dogmas, eles são intocáveis. São a arca da aliança. Eles não podem ser, como nós já falamos, alterados, subtraídos. Qualquer igreja que faça isso não é uma igreja canônica. Não é autenticamente canônica. Ainda que ela tenha um nome de oficial. Se ela ferir esses dogmas, ela não está preservando o depósito da fé e está sendo, naquele momento, uma igreja não canônica. Ou seja, ela não está respeitando os cânones. A outra natureza dos cânones é de natureza disciplinar, de ordem, ou seja, como nós vamos viver na nossa sociedade, no nosso tempo, vamos viver os dogmas da igreja. Quais são as implicações na vida diária, no dia a dia das igrejas, das pessoas, das hierarquias. Como é, então, que nós vamos nos comportar regidos com referência nesses dogmas. Os cânones disciplinares, eles não são simplesmente costumes locais. Por isso eles são proclamados em concílios ecumênicos. Os cânones são reflexo do dogma para a vida diária. Eles estão baseados não em valores de cultura, mas eles estão baseados nos dogmas. Eles têm como referência os dogmas. Então não é a cultura que determina um cânone. Aqui esse cânone era para aquela nação. Não, não é. Por isso que é um cânone ecumênico. No entanto, os cânones sofrem uma limitação. Os cânones disciplinares, que é o do tempo. Por exemplo, todos esses cânones foram proclamados quando a igreja conhecia somente uma forma de governo, a monarquia, o império. Só que as sociedades vão se redesenhar e vai chegar um tempo em que as relações, que os cânones não fazem previsão, por exemplo, das relações com o Estado laico. Quando os santos cânones são proclamados, o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, o Império Romano, ele estava confessando o cristianismo. Suas leis, a estrutura da sua sociedade, sua cosmovisão era a cosmovisão cristã. Então havia aquilo que se chamava de sinfonia bizantina, uma harmonia entre o poder civil e o poder religioso, entre o patriarca e o imperador. Mas nós vamos enfrentar situações onde vão surgir os estados modernos, onde vão surgir as repúblicas, as democracias laicas, o pluripartidarismo, enfim, todas estas realidades que não estão colocadas nos cânones disciplinares, não estão previstas nos cânones disciplinares. E aí existe uma forte corrente da ortodoxia que defende a realização de um novo concílio, um grande concílio, para reinterpretar, revisar estes cânones disciplinares, a fim de que o dogma possa ser vivido de maneira plena, de maneira significativa nos modelos sociais que nós temos hoje. Muito bem. Infelizmente, esse concílio ainda não aconteceu. E aí, nós estamos à mercê de cada igreja nacional particular interpretar, flexibilizar ou não determinados cânones. Tem igrejas que vão flexibilizar algumas coisas dos cânones, outras vão endurecer e por aí vai. Então, isso vai gerar um descompasso na ortodoxia. Então é necessário que se compreenda algumas coisas e outras não possam se compreender. Por exemplo, existem igrejas que recebem heterodoxos só pelo crisma. E existem igrejas que recebem os heterodoxos pelo batismo. Tem igrejas que consideram o batismo dos heterodoxos não como válido, mas
como referência podendo ser corrigidas as imperfeições pelo crisma. Tem igreja que entende que não existe a graça de maneira nenhuma nos heterodoxos e tem que fazer o batismo. Esse é só um modelo de... Então alguém vai dizer, eu entrei na igreja ortodoxa pelo crisma, eu entrei pelo batismo. Então eu fui dispensado do meu batismo pelo crisma. Então são coisas que ainda estão, que precisam ser definidas. Eu só dou isso aqui como exemplo. Muito bem. Então, a natureza desses cânones é que vão ser preservadas no seu aspecto dogmático, ou seja, esses cânones vão ser preservados em sua natureza dogmática, e na sua natureza disciplinar, ele vai sofrer interpretações diferentes e diversas ao longo da história. Isto vai gerar conflito entre as igrejas e até mesmo rompimentos canônicos, rompimentos de comunhão canônica entre igrejas. E aí entramos na terceira parte, que é a parte da história da igreja. Bom, é preciso então, a grosso modo, dividir a ortodoxia em alguns períodos da história. O primeiro período, vamos dizer, do primeiro milênio, onde a ortodoxia tinha o seu núcleo unido, onde a ortodoxia estava o seu núcleo completamente coeso. Que núcleo é esse? Os 5 patriarcados: Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Então, era a época dos concílios e, de maneira relativamente fácil, se resolviam as questões. Mesmo assim, neste período, aconteceram 2 fraturas. Não uma fratura tão grande, mas fraturas. Que diz respeito ao terceiro concílio ecumênico, onde as igrejas que estavam no Império Persa são acusadas de nestorianismo, de terem abraçado a heresia do patriarca Nestório, e elas então se apartam, mas aí tem outras questões, e aí se desenvolve ortodoxia de uma maneira particular no Oriente Extremo, e temos no quarto concílio ecumênico, o concílio de Calcedônia, a heresia de Eutiques ou Eutiques, em que as igrejas que estavam no patriarcado de Antioquia e no patriarcado de Alexandria, divergem das fórmulas de Calcedônia, e aí surgem as igrejas pré-calcedonianas, que também foram chamadas de monofisitas. Mas hoje já se entende que elas elas não tinham identidade com a heresia de Eutiques ou Eutiques, como queira. Então, essas igrejas que formam hoje essa comunhão, ou chamada igrejas orientais, elas são fraturas do primeiro milênio. Mas mesmo assim, os 5 patriarcados permaneciam unidos. Então, esse primeiro milênio vai até o primeiro grande cisma, a primeira grande rompimento, a primeira grande ferida da igreja, que é quando o Oriente e o Ocidente se separam. E aí o Ocidente fica capitaneado pelo principal patriarcado da ortodoxia, que é Roma. Só que esse patriarcado vai assumir uma forma não ortodoxa. Ele vai cada vez mais se distanciando da fé e dos costumes do primeiro milênio. E vai surgir então a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, esse é o período em que vão surgir também a ortodoxia, vai sair do Império Bizantino e entra no segundo milênio, que é o segundo estágio, que tem a queda de Constantinopla. E aí, sim, há uma grande ferida na ortodoxia. Há um golpe muito forte. Cai Constantinopla, o principal patriarcado da ortodoxia, que é a Nova Roma. Mas, por providência do Espírito Santo, a ortodoxia estava crescendo e se fortalecendo no mundo eslavo. E aí aparecem os patriarcados, as igrejas do mundo eslavo, capitaneadas pela Rússia. E vai surgir, então, depois do grande patriarcado de Moscou, que vai entender-se como a terceira Roma e, de uma certa forma, vai conduzir a ortodoxia, vai ser a referência da ortodoxia para o mundo como está sendo até hoje. Muito bem, este é um período. E vem um outro período,
que esse nos chega bem perto. Este é o período mais confuso da ortodoxia, que é o período em que estes patriarcados eslavos também caem em cativeiro com as revoluções comunistas. A Revolução Bolchevique de 1917 vai tornar cativa a Rússia, a Ucrânia, a Sérvia, a Bulgária, a Romênia. Não é? Então vai haver uma diáspora. E aí essa diáspora vai fazer com que igrejas ou hierarcas ou dioceses, lembra da diocese como igreja católica, que dioceses se estabeleçam fora de suas fronteiras. E aí igrejas estão vivendo a situação não canônica, porque cada bispo só pode atuar dentro das suas fronteiras, porque os cânones delimitam as ações dos bispos, criam territórios canônicos. E aí uma constelação de igrejas vai nascer na diáspora, que via de regra não vão ter comunhão canônica com as suas igrejas de origem, porque elas nasceram de forma espontânea ou abrupta, ou seja, não foram planejadas, não são fruto de missão, não são fruto de nenhuma ação conjunta ou programada de suas igrejas de origem. Então, essas igrejas vão se desenvolver, vão lançar raízes em terras estrangeiras, vão crescerem juntas, ora em harmonia uma com a outra, ora em conflitos, ora em credenciais, cada uma acreditando a outra, ora desacreditando a outra. Também conflitos por decisões unilaterais vão surgir dentro de territórios canônicos, como é o caso do calendário. Então, com o surgimento do calendário juliano revisado, chamado Novo Calendário, no ano de 1924, no Patriarcado de Constantinopla, Patriarcado Ecumênico, essa decisão unilateral do Patriarcado Ecumênico cria também revolta na Grécia. Então, hierarcas e povo se revoltam e rompem comunhão com o Patriarcado Ecumênico. E quando outros patriarcados se associam às mesmas decisões do Patriarcado Ecumênico, como no caso da Romênia e da Bulgária, então também surgem os chamadas igrejas velho-calendaristas, que se organizam em dioceses ou em sínodos, e elas vão fazer essa resistência, vão estar em conflito com suas sedes originais. Vejam quanta confusão, né? Coisa difícil. Então, o que vai acontecer? Nesses conflitos, uma vai acusar a outra de não canonicidade, de não autenticidade, essas coisas demais. Diante dessa realidade, um conceito se desenvolveu de que igreja canônica é uma igreja que é oficialmente reconhecida. Mas veja, esta resposta, ela tem muitas carências. Oficialmente reconhecida. Reconhecida por quem? É uma pergunta que embaraça. Quem tem o poder de reconhecer uma igreja? E aí, duas tradições ortodoxas, duas tradições étnicas, divergem radicalmente. A de Constantinopla, e com ela os outros três patriarcados, de Alexandria, Antioquia e Jerusalém, vão ser chamadas tradição grega, vão defender a ideia de que quem reconhece uma igreja, que a capacidade, o poder de reconhecer uma igreja, é de Constantinopla. Mas os russos, os eslavos, vão discordar disso. Dizer que uma igreja que é autocéfala, ela tem o poder de conceder a outra igreja a sua maioridade, porque aquilo é território dela. Não é um território... Então, os eslavos acusam o patriarcado ecumênico de querer ser uma espécie de Vaticano, um segundo Vaticano. Então, vocês não são Vaticano, a ortodoxia não tem papa. Então, e aí estabelece o fato de que quando uma igreja é reconhecida, por exemplo, por Moscou, não é reconhecida por Constantinopla, é reconhecida por Constantinopla, não é reconhecida por Moscou. E tem igrejas que não são reconhecidas por nenhuma delas. Então vamos dar aqui como, por exemplo, e essas igrejas no começo eram chamadas de não canônicas, mas algumas dessas igrejas depois entram em comunhão canônica e elas agora são chamadas de canônicas. Mas isto é uma contradição muito grande. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a Rokó, a igreja russa fora das fronteiras.
Então, a igreja que nasceu na Europa Ocidental e nas Américas, como fruto de um tomo de autonomia dado pelo Patriarca Tico, mas que depois rompeu comunhão com o Patriarcado de Moscou, quando esse foi dominado pelos comunistas. Então, esta igreja Rocó, ela não tinha comunhão nem com Moscou, nem com Constantinopla. E eles eram chamados de não canônicos. Em 2007, veja bem, 10 anos atrás, a comunhão é rompida lá no início do século XX. Veja bem, lá no século XX é rompida a comunhão. E somente no início do século XXI, quase um século, podemos assim dizer, que eles passam como não canônicos, a Rocó, ou a igreja fora das fronteiras, entra em comunhão com o Patriarcado de Moscou. E aí começam a dizer que eles são canônicos. Ora, mas ao entrar em comunhão com o Patriarcado de Moscou, esta igreja não tem os seus hierarcas reconsagrados. É reconhecida a dignidade de cada um. Se fosse uma igreja não canônica, eles teriam que reconsagrar estes hierarcas. Como, por exemplo, quando um grupo de uniatas do Canadá resolve retornar à ortodoxia e se juntarem ao Patriarcado Ecumênico e vão, então, estar inseridos dentro da Igreja Ortodoxa Ucraniana dos Estados Unidos e diáspora, que é uma igreja que está sob o Patriarcado Ecumênico. Quando este grupo de uniatas retornam à ortodoxia, eles são consagrados. Os bispos, os padres, eles recebem ordenação, porque não é reconhecida a sua dignidade eclesial. Mas da Rocó, a dignidade eclesial é reconhecida. Ora, como é que pode reconhecer se eles eram não canônicos? Porque de fato eles não eram não canônicos, eram canônicos. Eles não tinham comunhão canônica com nenhuma outra igreja, mas eles eram canônicos. E agora, por causa disso, reconhecimento de Moscou, muitas igrejas vão considerar Rocó como canônica, mas o Patriarcado Ecumênico não. Vai dizer que não, porque ele não vai reconhecer. Então, a Rocó não tem comunhão canônica com o Patriarcado Ecumênico, porque ele vai dizer que eu é que tenho o direito de reconhecer, de dizer à igreja sim ou não. Isso se dá com a igreja dos Estados Unidos, com a OCA, a OCA, como eles chamam, né? A Igreja Ortodoxa na América. Então, vocês estão vendo esses latidos aqui, são os nossos racionais da nossa paróquia. Eles estão celebrando alguma coisa aí. Muito bem. Então, esta igreja dos Estados Unidos, sendo uma igreja venerável, grande, altamente reconhecida em sua ortodoxia, não é reconhecida a sua autocefalia por Constantinopla. Temos um caso aqui no Brasil, por exemplo, ou a igreja de Portugal, Espanha e Brasil, que era uma igreja, uma metrópole ligada ao velho calendarismo grego. Estava na cabeça dessa igreja o bispo Dom Gabriel. Esta igreja deixou o velho calendarismo grego e se juntou à igreja da Polônia, que é uma igreja que o velho calendarismo não tem comunhão. Ele se juntou à igreja da Polônia e seus hierarcas não foram reconsagrados. Eles diziam que essa igreja era não canônica, mas uma vez que eles são recebidos na comunhão da Polônia, agora são canônicos. Ora, se são canônicos agora, por que é que não ordenaram estes hierarcas e seus sacerdotes? Existem sacerdotes, já que no Brasil tem sacerdote que já tem 30 anos de ordenação, e a ordenação é contada a partir do velho calendarismo, e não do novo, e não do momento em que foi recebido na Polônia. Por quê? Porque aqui, os brasileiros que estão na igreja da Polônia, ou que estão na igreja da Sérvia, esses hierarcas todos vieram desta igreja, Portugal, Espanha e Brasil, que era uma igreja do velho calendarismo grego. Uma igreja que hoje é tida por alguns, dizem como não canônicas, mas foi recebido na Polônia e eles não foram reconsagrados, porque era reconhecida a validade das suas ordenações. Se suas ordenações eram válidas, então a igreja também era canônica.
São essas contradições, esses que são fruto dos conflitos históricos, que dificultam o entendimento do conceito de canonicidade, porque nós, infelizmente, não temos um concílio ainda, não tivemos um concílio para definir essas questões. Esse último grande concílio convocado para 2016, todo mundo sabe que, infelizmente, fracassou, porque exatamente as igrejas não chegaram a um acordo. Estão esperando um novo concílio para ver se esse acordo chega. Enquanto ele não chega, como diz a Escritura, ou como diz a nossa liturgia, pela estabilidade de santas igrejas de Deus e pela união de todas. Oremos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e continuamos no próximo vídeo para as explicações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado.